Porque o que que acontece, gente? Eu vejo muito, né, essa coisa do autoconhecimento é, sem dúvida nenhuma, um assunto, vamos dizer assim, que vai diferenciar, né, quem tá conseguindo lidar com todo esse estresse aí que tá acontecendo e que não tem cara de que vai, vamos dizer assim, ser interrompido, né? Eu acho assim que vai ser, a gente vai haver, na verdade, uma transformação, mas na verdade a gente vai ter que ficar lidando com esse lugar, né? Que é esse lugar de um pouco de isolamento social, um pouco de convívio, por um bom tempo ainda. E o autoconhecimento é que vai, na verdade, diferenciar aqueles que não vão, que vão passar por esse momento de transformação, que é um momento de transformação, né? A gente pode enxergar de várias maneiras. A gente pode enxergar como se fosse um momento de crise, a gente pode enxergar como se fosse um momento, vamos dizer assim, de muito medo, mas a gente também pode enxergar como um momento de transformação, né? Uma possibilidade de transformação. Toda vez que a gente está num lugar assim que está muito difícil de passar, né? A gente tem várias maneiras de olhar para isso, né? A gente pode olhar para isso como uma coisa gigante, né? E que está difícil de passar, ou a gente pode olhar como uma possibilidade da gente se agigantar um pouco para mexer na proporção, né? Então, aquilo que está grande, talvez a gente não consiga mexer, aquele problema, né, ou aquele lugar por onde a gente tem que passar, mas talvez a gente consiga ficar mais robusto, maior, né, e aí na medida em que a gente faz isso, a gente muda um pouquinho a proporção daquilo que está acontecendo pra gente, né. E o autoconhecimento, ele vem para ajudar a gente a passar por esse lugar, né, é uma possibilidade que a gente tenha mais de abrir, né, essa diversidade interna aqui. Às vezes, uma pergunta de vocês, elas vêm para mim para eu poder também entregar um conteúdo mais customizado, né? Só que, ao mesmo tempo, né, como tudo que eu faço, eu gosto de dar um direcionamento, sabe? Para não ficar uma conversa assim, também aberta demais, onde a gente não consegue tirar um recado, né, pra gente, tá? Qualquer coisa qualquer interação que a gente tem quando tá se falando de qualquer assunto, mas especialmente de autoconhecimento, que é um assunto grande, né? É legal também a gente ir dando um pouquinho de foco pra gente ser capaz de pegar aquele pequeno recado, né, ou ter aquele pequeno insight que vai fazer com que o grande aconteça, né? Porque é isso, né? Às vezes a gente tem um insight que aparentemente é pequenininho, mas que aquilo faz uma baita diferença pra gente mudar de direção. Então, por isso que eu gosto sempre de lançar um tema, né? E o tema que eu vou lançar hoje tá falando disso aqui, ó, tá falando de inteligência individual. Deixa eu falar um pouquinho pra vocês o que eu entendo por inteligência individual, né? Inteligência individual é diferente de autoconhecimento, tá? A inteligência individual, ela vem do autoconhecimento, mas ela é mais do que o autoconhecimento. Então, assim, quando eu falei, o que é inteligência individual? E aí, geralmente vem essa resposta quando eu pergunto, é a inteligência que eu acumulei, né? São os conhecimentos que eu acumulei durante toda a minha vida. Cursos que eu já fiz, experiência profissional, né? Geralmente vem muito isso, ligado à experiência profissional que cada um teve, e porque cada um teve uma vida diferente um do outro. Então, a resposta que geralmente me vem sobre inteligência individual é isso, né? A minha experiência profissional, os cursos que eu já fiz. Como eu inventei, né? Criei esse termo, então eu vou combinar com vocês aqui, não que o que eu tô falando tá certo, né? E a resposta que geralmente me dão tá errado, né? Porque nunca tem certo nem tem errado, tá bom? O que tem são códigos. Então eu vou combinar aqui um código, não é? Porque assim, só para que a gente possa estar falando da mesma coisa. Então, quando eu tô falando de inteligência individual, eu tô falando de você ser capaz de fazer o processo de autoconhecimento e no movimento de você estar fazendo o processo de autoconhecimento, você ser capaz de descobrir informações sobre você e você usar essas informações a seu favor para promover transformação, tá? Bora lá, vou falar de novo. É você fazer o teu processo de autoconhecimento, ou seja, você se descobrir mais sobre o teu movimento, né? Ou seja, como que você atua, como que você funciona com determinado tipo de pessoa, como que você funciona com determinado tipo de situação, né? Então é você descobrir sobre o seu funcionamento, né? Ou seja, você vai então trazer informações sobre você e a partir daí é a sua capacidade de você pegar isso na prática, essa informação na prática, e usar e praticar isso, inserir isso dentro do seu dia a dia para causar uma transformação na tua vida, ou seja, para modificar o resultado que você está tendo na tua vida. Ou seja, atuar
de uma forma diferente daquela que você vinha atuando antes, né? A diferença, então, entre inteligência individual e autoconhecimento é que uma coisa está dentro da outra. O autoconhecimento está dentro da construção da tua inteligência individual. Por quê? Porque às vezes, gente, a gente faz um monte de processo de autoconhecimento, né? E a gente esquece que o processo de autoconhecimento, ele não é simplesmente para você ficar sabendo mais sobre você, para rotular você, para você justificar as coisas, o lugar onde você está, ou para você entender só o lugar onde você está ou como você atua. Tudo bem, é para você entender, é para você identificar quais são as suas tendências mais fáceis de comportamento e é até para justificar o lugar onde você está, mas não é para parar aí. É para continuar, né? É para construir inteligência a partir daí. Então, quando você descobre tudo isso, você fala, aham, entendi. E aí, o que eu vou fazer então? Agora eu vou quebrar padrão, né? Agora eu vou incrementar mais coisas a partir daqui. Então, quando você vai para esse lugar, né? Ou seja, você pega isso aqui e vem para cá na tua vida no dia a dia e coloca em prática novas maneiras de atuar, né? E às vezes até você vai, então, percebendo que você está, vamos dizer, com uma dificuldade num determinado lugar, você vai então aprender com alguém como que você faz para incrementar novas estratégias. Nesse momento, o que você está fazendo? Você está construindo inteligência individual. Por quê? Porque você está ficando mais inteligente sobre você mesmo. Gente, e essa construção, ela só acontece a partir da sua prática no dia a dia, né? Você precisa estar usando para que essa construção de inteligência aconteça. Então, o autoconhecimento é lindo, é maravilhoso, né? Mas ele não pode ser um fim em si mesmo, sabe? Porque senão a gente fica naquele lugar que você faz um monte de coisa e você olha e fala, tá, mas na real, assim, não tô sentindo que tá mudando nada não, né? Dá um alívio, tá? Porque você, né, consegue perceber algumas coisas, é quase como se fosse uma descoberta, né? Você descobre coisas. Entretanto, não necessariamente você está causando nenhuma transformação, porque você não está usando aquela informação. Então, assim, a grande sacada de todo o processo de autoconhecimento é justamente você descobre uma coisa, pratica. Descobre uma coisa, pratica. Descobre uma coisa, usa. Né? É você ir conseguindo usar as informações que você vai descobrindo. Né? Do mesmo jeito que hoje no dia a dia também, para você fazer qualquer tipo de aprendizado, a gente tem que ir usando, né? Porque eu costumo dizer assim que se você demora muito para usar, né, porque você ainda tem que pegar mais uma informação, quando você vai usar, caducou aquela informação que você foi buscar, entendeu? Tá? Quando a gente está falando de conhecimento, vamos dizer, técnico, né? E sobre você mesmo, não é que caduca, né? Mas é que você fica desperdiçando tempo, entende? Que você poderia estar fazendo um pequeno movimentinho diferente para ir incrementando o resultado que você está tendo na tua vida, tá? Então, a gente no nosso dia a dia, e construindo essa inteligência, né, é fundamental, tá? Por quê? Porque é justamente isso que vai possibilitar que a gente consiga continuar fazendo o nosso processo de autoconhecimento de tal forma que a gente não afogue no meio de muita informação, entendeu? Senão, às vezes o processo de autoconhecimento, se você não estiver fazendo isso de uma forma estruturada e organizada e de uma forma, vamos dizer assim, com uma certa intenção, né, e até devidamente, vamos dizer até, eu diria até que a melhor palavra seria intencional mesmo, sabe? É você ser mais intencional no encontro dessas informações. Isso pode levar, inclusive, se fizer isso por fazer, de um jeito a só ficar buscando informação, isso leva às vezes a gente no lugar da gente achar que não dá pra mudar nada, porque eu sou um problema, entendeu? Tipo assim, eu sou uma coisa complexa e daí não dá, entendeu? Você começa a encontrar um emaranhado que você acha que você virou um problema e não uma possibilidade de fazer mudanças, entende? Então, por isso que o autoconhecimento, ele não é uma brincadeira, entende? De simplesmente você ficar descobrindo mais sobre você. Não, na verdade, ele é uma possibilidade de você encontrar mais pessoas dentro de você, né? A gente é uma diversidade gigante. Pra gente poder ter mais equipe interna, que eu chamo, né? Que são essas pessoas que moram dentro da gente, mas devidamente escaladas para cada momento da nossa vida. Então, essa que é
a ideia desse conceito de equipe interna, tá bom? Então, quem não está familiarizado com o conceito de equipe interna, deixa eu só falar, porque de repente está chegando alguém aqui meio desavisado, né? E vai achar que equipe interna é a equipe da sua empresa, né? Aqui no Self Mosaico, equipe interna está falando das nossas diversas pessoas, né? Porque a gente é uma pessoa em cada lugar que a gente vai, né? Não é não, né? Parece que a gente não é a gente mesmo, mas é tudo a gente mesmo, tá? Você tá na família, você é de um jeito, com o seu relacionamento pessoal, você é de outro, no trabalho, você é de outro, né? Então, assim, mas é tudo a gente mesmo, tá? Só que a gente, é meio que como a gente se arranjasse, né, para cada situação, quase de uma forma meio reativa, assim, sabe? E não de uma forma intencional, né? Não de uma forma, não, aqui eu quero atuar dessa forma, o líder da minha equipe interna vai ser esse, aqui vai ser esse. Então, a gente não escala intencionalmente, né? Porque às vezes a gente até nem conhece quem é o líder que deveria estar assumindo naquele momento, né? E aí alguém assume o comando e às vezes a gente nem sabe direito quem é que está assumindo o comando e a gente acaba atuando, dependendo do tipo de situação, de uma forma até meio reativa. Então, por isso que aqui nós estamos falando do conceito de equipe interna no sentido de ser da gente conhecer essas diversas pessoas que moram dentro da gente, né? E aí na mentoria da Jornada Self Mosaico a gente fala muito de equipe interna, então eu tô só atualizando aqui quem não está conhecendo muito esse conceito, só para vocês saberem quando a gente está falando de equipe interna, do que é que a gente está falando. Inteligência emocional e inteligência individual, qual que é a diferença entre as duas coisas, né? Eu diria que a inteligência emocional está dentro da inteligência individual, tá? Porque a gente ser capaz de entender o que cada emoção dentro de nós mobiliza, que tipo de ação essa emoção mobiliza dentro da gente, é uma inteligência individual, tá? Então, por que eu chamo de inteligência individual? Porque para justamente poder dizer assim, qual que é o teu nível, né? Eu tô com mais inteligência individual, menos inteligência individual a partir dessa situação, tá? Então, é mais para dar uma intenção de você no seu dia a dia ir construindo isso, para você ir se diferenciando, vamos dizer, na atuação que você tem a cada momento da tua vida, tá? Para que você possa, na real, ser capaz de se inspirar a cada momento da tua vida, ao invés de se sequestrar, né? Porque geralmente é isso, né? A gente acaba, às vezes, se sequestrando. Então, a pergunta da Fabi é o que eu faço com gente reclamona, que às vezes eu fico meio reativa, né? Então... Mesmo que eu queira ajudar. Especialmente quando a gente tenta ajudar, né? Quando a gente tenta ajudar, a gente acaba, olha lá, tem um truque, né? Porque quando a gente tenta ajudar, arrisca a gente ficar ainda mais reativo. Porque o reclamão, o que acontece com ele? Geralmente quando a gente vai tentar ajudar, ele tem a gente até dá a solução para um dos pontos que ele está reclamando, e quando a gente termina de resolver aquilo, ele vai ter um novo problema, né? E aí a saga continua, né? Ou ele vai ter um novo problema, ou ele vai ter uma justificativa do porquê aquilo que a gente está falando não vai dar certo. Né? Tipo assim, não, isso eu já tentei, não, isso aí acontece assim, acontece assado, né? Então, e aí você fica ali quase como se fosse um cabo de guerra, né? E quando você olhar para um reclamão, né, lembra sempre assim, ó, o reclamão, imagina ele numa conversa interna, sabe? Ele não tá conversando com você, ele tá conversando com ele. Então, sai um pouquinho dessa possibilidade de que é com você que ele está conversando, né? E começa a brincar um pouquinho com a situação e imaginar que ele está conversando com ele mesmo, tá? E tá usando a gente, né? Como uma forma de não conversar sozinho, né? Porque senão eu vou internar, né? Então, na verdade é isso, tá? O reclamão tá falando as suas insatisfações. E na medida em que ele fala as insatisfações, é como se ele estivesse também ouvindo aquilo que ele está falando. Então, se você tenta resolver o problema dele, se ele não pediu, né? Porque muitas vezes ele não está pedindo, ele só está reclamando, tá? E se você tenta resolver, é quase como se você interrompesse a meditação dele, entendeu? É um transe, assim. Então, imagina, ele está soltando um monte de insatisfação, né? E num determinado momento, tem eu costumo chamar isso de chefe do bando, né? O que é? Tem uma insatisfação, né? Que conecta isso tudo, tem uma insatisfação principal. Então, talvez o que a gente pode fazer quando está na frente de um reclamão é ter uma escuta mais curiosa, né? Que é diferente de ativa, né? Ativa é você estar ali presente, e curiosa é você estar tentando descobrir alguma coisa além daquilo que a pessoa está falando. O que é a escuta curiosa? É isso, é você descobrir alguma coisa além daquilo que a pessoa está falando. E o que é o além daquilo que a pessoa está falando? Qual é o ponto principal da reclamação inteira? Tem várias reclamações, mas tem um lugar
que é o chefe do bando, que é aquela reclamação que é o ponto que está ocasionando todas as outras reclamações. Então, se a gente, ao invés de tentar resolver a reclamação, a gente tentar ajudar a descobrir, né, qual que é o ponto que, se aquele ponto resolvesse, ajudaria todas as outras satisfações também se acalmarem, né, fica mais tranquilo. Porque, por exemplo, às vezes a gente está reclamando do filho, está reclamando que o marido não ouve, que o filho não respeita, que no trabalho também não está bom, que os funcionários não fazem isso, que os funcionários não fazem aquilo, né? E de repente pode ter um ponto específico, né? Que pode estar faltando, por exemplo, a habilidade de gestão ou qualquer coisa desse tipo assim para essa pessoa, entende? E ela então está se debatendo no trabalho porque está faltando descobrir alguma coisa. Então, se descobrir qual é o ponto dela da grande dificuldade, é como se a vida tivesse muito difícil. Então, porque é isso, né? A gente reclama quando está muito árduo, a gente não está conseguindo resolver. Então, tem que descobrir em que lugar, qual é o lugar onde a vida está muito difícil. Na hora que a gente faz esse ponto, hoje até eu tive uma conversa que falava disso um pouco, né? Teve uma pessoa que falou pra mim assim, foi com um de vocês que tá aqui no Zoom, então eu não vou falar o nome de quem foi, mas se alguém quiser falar quem tudo bem, se manifesta aí. Mas a pessoa falou pra mim assim, não, mas é que eu tenho vontade de fazer um monte de curso, porque às vezes eu não consigo obter aquilo que eu quero. Então eu quero fazer um curso disso, um curso disso, um curso disso, porque daí eu mesmo faço. Né? Então vocês percebem que o que está faltando não é fazer um monte de curso para eu mesmo faço. O que está faltando é desenvolver a habilidade de gestão, né? A habilidade de gerir essas pessoas. E se a gente for mais específico ainda, né? Talvez esteja faltando a habilidade de saber como fazer um bom pedido. Vocês percebem? Porque a habilidade de gestão também é grande, não é? É gigante, né? Nossa, agora eu tenho que fazer uma MBA para descobrir como é que eu faço, como é que eu vou virar né? Vai ficar hábil na gestão. E aí, se você vai com uma lupa, vai chegando mais pertinho, né? A gente pode chegar à conclusão que está faltando habilidades de saber fazer pedido, de pedir, sabe? Como que eu faço um bom pedido para fazer com que aquilo que eu pedi venha do jeito que eu pedi? Porque não é sobre o outro não entender, é sobre o nosso pedido não estar sendo claro, não é? Assim que a gente aprende dentro do Céu Mosaico, dentro da jornada, dentro da mentoria, é sempre assim, né? Não é o outro que não entendeu, sou eu que não consegui ser claro o suficiente para ser entendido, né? Então, vocês olham que é muito importante, né, assim, para que as coisas funcionem, digamos assim, mais rápido, é importante ir jogando uma lupa e o negócio vai chegando você vai chegando mais perto, até você chegar numa coisa pequena. Senão, você vai fazer um MBA de gestão, vai levar um ano e não necessariamente você vai ter o resultado que você precisa, que daí você fica com um monte de informação que não é a informação que você precisa para fazer o teu próximo passo. Então, isso também é autoconhecimento. Tá falando de, cara, onde é que tá a minha dificuldade? Que é exatamente, em que lugar exatamente que eu não tô conseguindo o resultado que eu quero, né? E aí, você vê, um pequeno ponto que a gente consiga resolver reverbera na cadeia inteira da minha conduta, né? Então, voltando para a pergunta, Fabi, sobre reclamação, é ir lá descobrir um ponto onde essa pessoa está com dificuldade. Porque assim, ó, a reclamação, ela eminentemente, ela está falando de um ponto de dificuldade, tá? Por quê? Porque a pessoa não está conseguindo sair daquele lugar. Então, conecta a reclamação com dificuldade, né? Então, a gente não tem que descobrir a solução. A gente tem que descobrir qual é o lugar que essa pessoa está com dificuldade. A solução que vai achar é ela, mas nem ela está percebendo onde é que está a dificuldade, tá? Então, reclamação não pede solução e geralmente a gente quer dar solução, né? Então, percebe lá uma dificuldade. Às vezes a pessoa está reclamando e a dificuldade, sabe qual é? Às vezes a dificuldade é a pessoa ter lazer e aí ela fica reclamando que ninguém faz as coisas como ela quer que seja feito, né? Porque quando você vai, vamos dizer assim, põe a lupa lá mais de pertinho, às vezes aquela pessoa tá com dificuldade de fazer o seu próprio lazer, sabe? Se libertar para ter um momento de lazer. E aí, então, quando ela tá trabalhando, como ela não é ali que ela quer estar, ela também gostaria de estar fazendo uma outra coisa, aquilo tá árduo, entendeu? Porque vai ficando chato, ela só tá trabalhando, né? E aí ela começa a reclamar de todo mundo que tá lá, porque nada tá bom. Porque, na verdade, não tá relacionado com as pessoas. Está relacionado com ela, está tendo dificuldade de separar um tempo da vida para fazer coisas que não é do trabalho. Então, vocês percebem? Tudo isso está relacionado com autoconhecimento. Bonito, né? Alguém tem um filho maior?
de adulto já? A Maria Lúcia tem filho adulto, o Fumil também tem filho adulto, a Patrícia tem filho de 10. 10 é uma situação interessante, porque 10 é aquele momento em que a gente ainda está ensinando o filho, está passando valores, ele ainda quer bastante da nossa atenção e tal, né? E aí o desafio é quando ele vai ficando adulto, entendeu? A gente pode começar a perder poder. Quando a gente começa a perder poder, é bem legal, né? Esse é o, vamos dizer assim, o olhar do autoconhecimento, tá? Ao invés de a gente achar que o filho não está respeitando, né? A gente olhar para cá, pro lado de cá, que é mais fácil, gente. Não é mais fácil, é mais simples, tá? Mais fácil não é não, é mais simples, né? A gente olhar pro lado de cá para buscar descobrir em que lugar eu tô perdendo poder, né? Qual é o momento que eu tô perdendo poder, tá? E geralmente a gente começa a perder poder quando a gente passa a não gostar muito da nossa vida. Não tô muito satisfeito, não tô muito feliz, eu gostaria de estar num lugar melhor, sabe? Então, quando a gente começa a ficar nesse lugar, né, é quase como se o filho da gente olhasse pra gente e dissesse assim: você tá querendo me levar para esse lugar aí para onde você tá indo, né, e que você não tá feliz? Então ele não quer vir, entendeu? Sabe, siga o líder? Não é isso que a gente quer que nosso filho faça? Siga o líder, né? Então, e se a gente não está produzindo uma vida que a gente está feliz, né, e que está construindo, pelo menos que está construindo o lugar onde a gente quer, e a gente está animado com a construção da nossa vida, né, quem está vindo com a gente, que no caso são os filhos, né, ou sobrinhos, ou seja lá quem for, né, que sejam as pessoas que a gente ama e que são mais jovens que a gente, eles falam: siga o líder, como assim? Assim, pra onde você tá indo? Eu não vou não, entendeu? E aí eles não querem ir, entendeu? Então, a melhor forma da gente conseguir manter o poder, né, é a gente ter a autoridade sobre isso, né, e não o poder, né, de cima para baixo. E pra gente continuar sendo a autoridade, a gente precisa estar construindo uma vida que é legal, a gente precisa estar inspirado, né, se inspirando com a nossa vida. E na medida que a gente vai se inspirando com a nossa vida, aí a gente consegue manter o poder, né, vamos dizer assim. Na verdade, assim, num determinado momento, o que acontece? A gente se dedica muito, né, para os filhos, né? Por quê? Porque, na verdade, é o grupo mais importante da família, entendeu? Só que o que acontece? Se a gente começa a abrir mão da nossa vida, vamos dizer, da nossa vida pessoal, né, e da conexão com os nossos sonhos, é quase como se a gente não conseguisse inspirar as pessoas, nem a gente fica inspirado, né, mas é quase como se a gente não conseguisse inspirar as pessoas que vêm junto com a gente, né. É tipo assim: nossa, eu não tô conseguindo entender por que eu tenho que seguir uma pessoa que tá tendo essa vida que não é a vida que eu quero ter, né? Então, na medida em que a gente constrói isso, né, que é uma vida com menos sacrifício, vamos dizer, né, principalmente quem vem dessa, vamos dizer, dessa cultura, porque a Cláudia é japonesa, né, e aí dentro da cultura japonesa, inclusive, tem muito sacrifício no trabalho, muito sacrifício, né. E essa geração mais nova que vem agora, eles não estão querendo só isso, né? Porque a ideia do sacrifício, ela veio da imigração, né? Veio de uma época lá atrás. As coisas mudaram e culturalmente tudo precisa mudar também, né? Essa geração mais jovem, eles querem mais da vida, não só o sacrifício, né? Eles querem também que durante a construção e a gente também, viu, gente? Não é só os mais jovens, não. A gente também quer que durante a construção dos nossos sonhos, a gente também esteja tendo uma jornada divertida, sabe assim? Uma jornada onde a gente possa estar usufruindo da vida e não usufruir só lá na ponta, quando tudo acabar, né? Ou quando a gente se aposentar, né? Porque hoje até esse conceito de aposentadoria mudou, né? A gente não aposenta mais, né? O que a gente faz é que a gente vai transformando o nosso fazer de tal forma a gente ficando mais sábio e usufruindo mais da nossa sabedoria. Por isso, né, que a ideia de você ir se transformando num executivo mentor é essa possibilidade que tem dentro de nós. Quanto mais experiência a gente tem, é para esse lugar que a gente deve caminhar, né? E do mesmo jeito, os pais, né, para os filhos também irem para esse caminho, né? Ou seja, além de você ser um provedor, além de você ser o educador, o professor, e além de você ser depois lá na ponta, primeiro você é o provedor da comida e das primeiras necessidades, depois você é o professor para educar os valores, depois você é o provedor de novo do dinheiro, né, para essas crianças poderem ser educadas, né, e ter um primeiro momento, vamos dizer assim, supridas. Mas num determinado momento a gente tem que virar a inspiração, né? E pra gente virar a inspiração, a gente só consegue fazer isso se a gente voltar a tomar conta da nossa vida numa porcentagem maior do que a gente estava tomando antes.
Antes talvez não desse, porque a gente tem que cuidar dos filhos e tudo mais. Mas num determinado momento, a gente tem que voltar a cuidar da nossa vida porque essa criança cresceu, né? Ele é um adulto. E aí, como adulto, ele só vai entender aquilo que está fazendo sentido para ele, porque nesse momento ele já começa a saber o que faz sentido e o que não faz. Então, se o nosso fazer não estiver fazendo sentido pra gente, a gente não estiver construindo alguma coisa que está relacionado com tudo que a gente acredita, né? A gente não vai ter o filho adulto respeitando a gente, né? Por quê? Porque não, é uma mera questão de ter lógica. A gente tem que ir partindo para esse lugar de ser um adulto, vamos dizer assim, né? E quanto mais a gente vai ficando mais maduro, a gente ir para esse lugar de ser um mentor, de ser uma pessoa que consegue dar o exemplo através daquilo que fez, né? Da vida que está construindo e volta então para contar como é que é. É nesse sentido que eu tô falando, tá bom? Então, uma vida de sacrifício, ela não inspira, né? Agora, lógico, uma vida onde você coloca esforço para realizar as coisas, sem dúvida nenhuma, inspira. Então, quando eu tô tirando o sacrifício, eu tô tirando o sacrifício no sentido do sofrimento, tá? Mas eu não tô falando que a gente não tem que colocar esforço. Se a gente não colocar esforço, na real, nada acontece, né? E aí, dentro disso, né, tem um tema que também é super importante, que é assim, conforme a gente vai avançando, né, tem um lugar chamado o que é que os outros estão pensando de mim, né? E esse, por exemplo, é um lugar que se a gente não consegue lidar com isso, né, isso é autoconhecimento, assim, espinha dorsal do autoconhecimento, né? Se a gente não consegue lidar com isso, às vezes a gente fecha a porta porque a gente não quer que algumas pessoas saibam da nossa vida, só que a gente também fecha a porta para algumas pessoas que a gente gostaria que soubessem da nossa vida. Então você fica num lugar, né, que você fica enclausurado, sabe, assim, na sua caverna, né? Então, e a gente está num mundo agora onde a gente pode se encontrar com pessoas de um outro lugar completamente inusitado pra gente. Aqui, ó, nessa sala do Zoom, tem gente aqui que, tipo, jamais poderiam estar juntas se não fosse eu ter ido pra internet e ter dito assim: Pati, vamos lá, Beto, Maria Lúcia, daí chamei os mosaicados, entendeu? E aí vocês estão aqui, né? A Rose, né? A Rose eu venho conversando, a gente vem conversando, né, Rô? A gente vem conversando e tal. Então, assim, trazer vocês pra cá por quê? Porque meu Instagram tá aberto. Então, assim, gente, o Instagram ou as mídias sociais, né, elas não servem pra gente só ficar postando que a nossa vida tá assim ou tá assado, né? Ela serve na verdade pra gente conseguir passar a nossa mensagem, sabe? Assim, o nosso manifesto pessoal. Tipo assim, na hora que eu conto pra vocês no que eu acredito, né? O que eu tô escolhendo pra minha vida, né? E como que eu escolhi, a profissão que eu escolhi, ou vamos dizer, o exercício, não é nem profissão, né? Porque não tem mais essa história de profissão, né, gente? Vamos dizer assim, o exercício da minha atividade, né? Do meu fazer hoje, a área do meu fazer hoje, que é essa que tá relacionado com mentoria em autoconhecimento, ele foi na verdade o caminho que eu escolhi para evoluir mais rápido, entendeu? De uma forma mais efetiva. Então, na medida em que eu tô aqui pesquisando coisas para mim, tô compartilhando, eu vou esvaziando a minha xícara, entendeu? E aí eu compartilho com vocês, e aí eu tenho direito a isso, é minha crença, né, gente? Eu acredito que na medida em que eu vou compartilhando o meu caminho e coisas que funcionam para mim, eu consigo ter espaço para receber mais, né? E nesse movimento eu vou evoluindo. E para isso, para eu encontrar pessoas interessantes, né? As mídias sociais, elas servem para isso, né? Hoje, elas têm essa função de você ter um lugar onde democraticamente você possa colocar o seu manifesto, que é isso, que é aqui eu vim, né? Ou o que eu estou exatamente nesse momento aqui desenvolvendo. Porque assim, se fechar na caverna, né? Porque pisaram na bola comigo, por exemplo, dar muita importância para quem pisou na bola com a gente, entendeu? Tipo assim, ai, mas olha, eu tô querendo ficar na caverna porque pisaram na bola, sabe? Pisaram na bola comigo, pisaram, como é que escreveu aqui? Pisaram na bola comigo, é exatamente isso. Então, assim, dar muita importância para essa pessoa, entendeu? Você imagina, a gente terceirizou, né, a porta da nossa casa, né, passou a chave para outra pessoa, né? Porque ela tá solta lá fora e a gente tá aqui dentro preso, entendeu? Então, assim, e se o outro pisou na bola com a gente, né?
talvez a gente olhar pra gente mesmo, sabe? Se olhar pra você e falar assim, cara, eu fui o quê? Eu fui ingênuo, eu fui tonto, o que foi que aconteceu, né? Fui pouco esperto, tava dormindo, e usar isso como uma informação para você poder evoluir, né? Porque isso é uma informação. Quando alguém passa a perna na gente ou a gente é tapeado, né? Tem a nossa parte também, né? Que tava num determinado momento dormindo. Então, ao invés de a gente ficar vítima daquela situação, né? Talvez a gente falar, cara, eu vou fazer diferente. Então, assim, eu vou fazer diferente. Cara, eu vou... não vou ficar mais vítima dessa situação. Entendeu? Não, peraí, fui tonta. Tudo bem, gente, sabe? Porque ficar preso numa situação que já aconteceu deixa você vítima da situação, entende? Então, tudo bem, a gente pode ficar vítima de vez em quando, mas a gente também pode escolher falar, cara, o cara me ensinou alguma coisa, né? Eu tenho um lado tonto mesmo, hein? Meu Deus do céu, hein? Entendeu? Onde foi que eu não vi, entendeu? Gente, para todo lado tonto, a gente tem um lado espertalhão também. Sabe? É que às vezes o nosso lado espertalhão, ele não tá treinado, né? E aí isso aí é autoconhecimento. Entendeu? Quem pensou isso, eu acho que eu nem tenho essa pessoa, eu vou dizer pra você que você não conhece essa pessoa, não é que você não tem essa pessoa, né? Então, antes de treinar, você ainda vai ter que conhecer ele, né? Sabe como? É isso que, na verdade, na mentoria eu faço isso, eu vou te apresentar um membro de equipe interna importante neste momento. E aí a gente vai, né, muito tranquilamente. Gente, é muito elegante, eu sou bastante elegante no processo, entendeu? E a gente só vai saber, né, se a gente colocar o pezinho sabe, no campo, entende? Eu vou lá, ponho o pé no campo, alguém pisa, opa, entendeu? Porque daí você começa a perceber o padrão, sabe assim? Você fala, cara, a pessoa que se aproxima mais ou menos com esse perfil aqui, tem uma cara que vai, entendeu? E aí você começa a criar umas regras para poder se proteger. E hoje, gente, é belíssimo a gente poder trazer a nossa mensagem, sabe? Porque tem coisas que só se você fizer vai ficar bom para aquele cliente, porque tem um encaixe, sabe? Entre a gente. Não é porque você é menos ou mais famoso que não tem um cliente que está esperando por você, entende? Então, é isso que eu acho importante, assim, se a gente não se coloca em campo, a gente está atrapalhando, sabe? Por quê? Porque a gente não está deixando o mundo girar, né? Sabe? Você está deixando de resolver o problema de alguém, você está deixando de manifestar um potencial. E se você não manifestar um potencial, né, você atrapalha todo mundo que está aqui nessa sala agora do Zoom, tá? Por quê? Porque tem um encaixe entre a gente, isso é tão bonito, porque é sincronicidade, sabe? Tem um encaixe que na hora que a Fabi se mexe, a Rose também consegue ter ganho. Na hora que a Rose consegue ter ganho, o Beto consegue ter um ganho. Na hora que eu me mexo, todo mundo aqui teve ganho. Porque eu me mexi, abri hoje uma sala de Zoom que não estava programada e tenho certeza que todo mundo aqui está tendo ganho. Aí quando vocês vieram, possibilitou que eu disponibilizasse aqui no Insta, né? E aí, possibilitando que eu disponibilize no Insta, todo mundo aqui se beneficia. E aí vai estar gravado. Aí quando tiver gravado, todo mundo vai poder assistir depois, inclusive você que está assistindo no replay, entendeu? Então você vê, é um pequeno movimento que um faz, que o outro faz também, porque vocês tinham que ter vindo, né? Vocês também, se vocês não vêm, também não adianta, entendeu? Então é um movimento que um vai encaixando no outro e que quando você vê, gera uma grande... vamos dizer assim, um grande arranjo de desenvolvimento coletivo, sabe? E não precisa fazer um movimento grande, sabe? Basta a gente não terceirizar para ninguém aquilo que é nosso. Tem uma tarefa que é tua, tá? Que é resolver a situação com alguém lá. Se você fecha a porta, você não está resolvendo. Você está simplesmente dizendo, não, eu não quero mais passar por essa situação, tá? Tá, mas... para você não passar mais por essa situação, você vai precisar evoluir, senão você vai passar de novo por essa situação. Então, quando você fecha a porta, você está escolhendo não evoluir, né? Porque, ó, eu não quero mais passar por essa situação, não é? Às vezes, quando a gente não pensa isso, a gente, eu não quero nunca mais passar por essa situação. Se você não quer nunca mais passar por essa situação, você tem que fazer um processo de evolução. Qualquer coisa que você melhore em você, que vai fazer com que aquela situação não se encaixe mais igual, entendeu? Por quê? Porque você mudou. Nossa, eu mudei agora. Se eu mudei, eu não quero mais passar por aquela situação, né? Então, muito bem, tá? Aí a situação, quando ela vier, ela encaixa com você, encaixa numa outra pessoa. Agora, só fechar a porta significa assim, eu tô certo, o outro tá errado, né?
Tá tudo bem. Você tá certo ou tá errado. Ponto. Né? Tá tudo bem. Só que não é um ponto final, entendeu? Então tá, se você tá certo ou tá errado, o que você vai fazer para da próxima vez prevalecer o certo? Entendeu? Não é fechando a porta, né? Sabe? Porque senão você reduz muito a tua capacidade de manifestar o teu potencial. Gente, eu não tô falando nem naquela coisa bonita de assim, eu poderia estar ajudando mais pessoas, né? Eu tô falando de manifestar seu potencial mesmo. Se você estiver pensando assim, eu quero evitar as pessoas que vão me dar problema, vamos dizer assim, você tá focando em evitar um problema, tá? Então imagina que você agora, o que você quer é abrir a porta para atrair os seus, entendeu? A sua nova tribo, as pessoas que te querem bem, as pessoas que vão poder te ajudar, as pessoas que vão querer teu trabalho, as pessoas com quem você vai poder manifestar seu potencial. Então imagina isso, imagina que você vai atrair essas pessoas. Daí tem gente que pensa assim, ai, mas é que daí, de repente, eu vou colocar no Insta algumas coisas que algumas pessoas não vão gostar. Mano, essas pessoas que não vão gostar, o Insta é um lugar profissional, gente. As pessoas que não vão gostar não vão comprar nada de você mesmo, entendeu? Então, tipo, hello, segue a vida, entendeu? Vambora, né? Sabe como? É que nem se eu disser assim, tá, então aí tem gente que pra mim, às vezes fala pra mim assim, ai, Miriam, mas é que você faz conteúdo gratuito porque uma hora você vai vender. Sim, hello, entendeu? É óbvio que eu vou vender, né? Vocês acham que isso aqui, que eu tô fazendo aqui com vocês, isso aqui é de graça? Não é de graça, tem alguém pagando isso aqui, né? Parte do grupo que está aqui, tá pagando pra eu estar aqui de graça, em todo quanto é lugar que eu tô, entendeu? E sem dúvida nenhuma, as pessoas que estão pagando se beneficiam de camadas mais profundas da minha mentoria, né? Então, assim, o que você tem que fazer é simplesmente imaginar que quando você abre a porta, você vai atrair os seus. Eu tô aqui com os meus, entendeu? Independente de vocês estarem ou não fazendo a minha mentoria, vocês vieram porque vocês se identificaram com alguma coisa que eu postei, ou com o meu manifesto, ou com o meu jeito de ensinar as coisas, entende? Então, é isso, né? Então, abre a porta do teu Instagram com essa intenção, sabe? E as pessoas que, porventura, falar alguma coisa, não dá o direito dessas pessoas administrarem a tua vida, entendeu? Deleta, entendeu? Bloqueia, deleta, faz qualquer coisa, entendeu? Se tiver algum comentário que você não gosta, você bloqueia aquela pessoa ou deleta o comentário. O quintal não é seu? O jardim não é seu? A casa não é sua? Entendeu? Tipo assim... Se você não tá gostando do comentário, por que o comentário tem que ficar ali? Deleta, eu vou ficar agora todo dia, eu tô aqui, você tá produzindo conteúdo, eu tô produzindo conteúdo de todo o meu coração, entregando pra quem... Porque, gente, tem gente que não precisa comprar nada meu, né? Mas, por exemplo, tem mentorado meu que às vezes, por eu estar postando todos os dias no Insta, ajuda o dia a dia daquela pessoa. Ajuda ou não ajuda? Entendeu? Ajuda, entende? Por quê? Porque é um lugar que eu tenho para estar postando pro meu mentorado. Eu foco no meu mentorado também. Eu tô olhando ali, eu tô postando para ele, né? E ao mesmo tempo, eu também vou ajudando as pessoas a irem chegando, mas se preparando. Muita gente já vai fazendo algumas transformações. Só com o que eu vou postando. Eu sei disso. Porque eu sou intencional nas minhas postagens. Eu tô postando com essa intenção. Para que a pessoa vá tendo condição de uma hora fazer adesão ao programa para eu poder ajudar de uma forma mais intencional, né? Tem gente que se enrola muito, sabe? Porque poderia já dar um passo menor, não precisa dar o passo da jornada, pode dar um passo menor. E às vezes a gente fica ali gastando uma puta energia, sendo que se você viesse até com um passo menor, né, não necessariamente para a jornada, você já conseguiria fazer um movimento, né? E depois vai fazer a jornada, sabe? Tipo, não precisa fazer direto a jornada. O pagada para mim é sempre a jornada, sem dúvida nenhuma, né? Ele é mais poderoso. Mas a Maria Lúcia, por exemplo, Maria Lúcia começou na trilha, que é o programa de 8 semanas, né? Então, assim, o que eu tô dizendo pra vocês, assim, se vocês saírem daqui hoje, desse encontro aqui, com uma ação nova que vocês querem fazer, né, eu gostaria que vocês até me contassem depois no direct. Miriam, eu fiz isso a partir do que aconteceu aqui, entendeu? Já valeu a pena, né? Então, não precisa ser um passo gigante, gente, nada precisa ser gigante, sabe? Porque se a gente pensar que as coisas precisam ser gigantes, a gente não vai fazer. E o pior de a gente fazer passos gigantes é que se a gente fizer o passo gigante e der caca, a gente volta correndo para a área de conforto e nunca mais a gente quer sair de lá. Aí a gente fecha a porta da caverna e não quer mais sair de lá. Entendeu? Então faz um passo pequenininho. Sabe assim? Pequenininho, 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 pequenininho. Não precisa fazer uma coisa grande. Aqui eu já saquei que você tinha qualidade. Por essa foto aqui. Eu sou arquiteta, né, Beto? Você sabe?
Ah, você? Aham. Eu sou designer primeiro, aí depois eu sou arquiteta, aí eu sou MBA de gestão e aí eu fui seguindo para essa área mais Ai, do que desenvolvimento bacana. pessoal e aí eu fui pro coaching e depois do coaching eu cheguei em facilitadora e hoje sou mentora de autoconhecimento. Mas o meu lado designer é que me ajudou na verdade, norteou, né, a construção de toda a metodologia, né? Porque o design thinking me dá essa possibilidade, assim. Dá pra saber, não dá não, gente, que tem um designer por trás da metodologia? Agora que eu falei, não dá? Eu faço todo mundo desenhar lá. Já vou assustar a Rose, a parte aqui. É tipo assim, não, mas é brincadeira, gente. Não terceiriza, entendeu? Pra ninguém isso. Pra vocês terem uma ideia, ó, só pra vocês terem uma ideia, né? Bom, os meus mosaicados que estão aqui, eles já conhecem essa história, mas pra vocês terem uma ideia, todo o desenho do Self Mosaico, né? Da mentoria Jornada Self Mosaico, do jeito que ela tá hoje, né? Nesse formato online e nesse formato que eu entrego, a mentoria no formato que eu entrego hoje, né? Usando o online, tendo a possibilidade de estar com vocês no dia a dia, usando toda a possibilidade do Telegram, enfim. Esse formato que eu tenho hoje, onde eu consigo estar no dia a dia com cada um, ele não existia até 2017, né? Olha só, gente, é isso que é importante. No ano mais desafiante da minha vida, que foi mais difícil mesmo, foi até mais que desafiante, no ano mais difícil da minha vida, que foi o ano de 2016, que foi os 16 meses que ele ficou doente, foi o ano que eu construí a jornada Self Mosaico no formato que ela está hoje. Foi o ano que eu gravei todos os vídeos, que no ano de 2016 ele existia basicamente só com áudio e eu não aparecia, né? Não tinha nenhum vídeo meu, porque eu tava com menos de 36 quilos, entendeu? Eu emagreci pra caramba naquele ano. E aí eu não tinha energia para aparecer em vídeo. Então eu fazia áudio, mas eu fui construindo toda a estrutura em 2016. O Carlos ele partiu em fevereiro de 2017. No final de 2017, em setembro de 2017, eu subi para a plataforma nova, tava tudo no WordPress, eu subi para a plataforma nova, todos os vídeos do jeito que eles estão hoje, né? Lógico, hoje cada vez mais essa plataforma vai ficando mais rica de vídeo, né? Mas eu fiz isso no ano mais desafiante da minha vida. Então, o que a gente tem que fazer, gente? Aquilo que eu falo é o que eu fiz, entendeu? Tem coisa que a gente não tem como mexer, sabe? Tipo, não tem como a gente controlar algumas coisas, né? Aquela situação tava daquele tamanho e não era pequena, era muito grande, era gigante o negócio, né? Daí o que você faz? Alguma coisa a gente tem que fazer, entende? E o que está sob o nosso controle é a gente se agigantar, né? Então eu escolhi uma outra área da minha vida, que foi a área profissional, e falei, eu vou me agigantar a partir daqui, né? E aí naquele momento eu comecei a construir tudo que eu precisava pra mim, né? E aquilo que eu falava, cara, tudo que eu falo pro cliente é pra mim, tudo que eu falo pro cliente é pra mim. E aí aquilo foi me alimentando e eu fui me auto-aplicando tudo que eu, né, ia percorrendo com o cliente. Então, quanto mais está difícil o momento e desafiante o momento, mais você tem que se mexer, sabe? Porque se você ficar esperando passar aquele momento para se mexer, né, você vai perder o bonde. Por quê? Porque como que você vai ficar esperando passar uma coisa? Você tem que crescer, é naquele momento que você tem que se mexer, né? Porque senão você não sai daquilo, entende? Ou se você sai menor do que você poderia ter saído, sabe? Você poderia ter saído maior daquilo, né? Mas não tem recurso, né? Então não adianta, tá? Então é isso. Então é isso que eu tô te falando, entendeu? Se aconteceu isso, o que você tem que fazer é sair maior disso, que não vou mais querer trabalhar com esse tipo de pessoa, porque não tem os mesmos valores que eu, entende? Então agora eu entendi quais são os valores que para mim é importante, que vai me possibilitar da próxima vez identificar quem que é e quem que não é o meu parceiro de trabalho. Eu não sei se foi parceiro, mas enfim. Você entende o que eu tô querendo dizer? Então, por isso que dentro da jornada, não é, gente? A gente identifica os nossos valores. Para que a gente identifica os nossos valores? Pra gente justamente pelo cheiro saber quem é e quem não é, entendeu? Mesmo assim a gente às vezes vai errar, né? Mas aí o erro ele fica menor, por quê? Porque a gente sabe que foi um acidente de percurso, entendeu? Então, aprendi, bora seguir, tá bom?
Eles crescem, eles são adultos também, chega uma hora, né? Então é legal também a gente, né? E ser admirado pelos filhos, né? É muito legal, gente. Ser admirado, pra gente ser admirado pelos filhos, a gente não precisa ser melhor que eles, né? Vamos deixar eles serem melhores, afinal é para isso que a gente colocou eles no mundo, né? Mas a gente ser admirado pelos filhos é a gente ser melhor do que a gente estava ontem, do que a gente mesmo, entendeu? É isso, não é ser melhor que o filho, é ser melhor do que eu estava ontem. Se hoje eu estou melhor do que eu estava ontem, com certeza absoluta eu vou ser admirado pelo filho. Porque ele está vendo a gente se superando, se superando, se superando, entendeu?
Pode ser, né, que você talvez tenha a tendência, tá? E aí, olha aí, depois qualquer coisa você comenta, assim. Pode ser que talvez você tenha a tendência de encontrar, quando a situação tá... Peraí que a Cláudia, a Hiromi saiu, tá voltando. Pode ser que você tenha a tendência de quando o que tá fora, que é o contexto, né? Quando o que tá fora não tá completamente favorável, né? Vamos dizer assim, definido e tudo mais, ao invés de você entender o que tá fora como um recado, né? Como uma informação, talvez você entenda como uma limitação. Tá? Então, olha lá, por exemplo, você está se mudando, tá bom? Você está se mudando, você falou assim, não é nem se mudando, o que você falou foi, se mudando tá tudo bem, né? Tô mudando, tô tudo bagunçado, não sei lá. Mas você falou assim, eu preciso de uma definição de lugar para poder definir onde é que eu vou trabalhar, né? E depois, em seguida, você falou assim, olha lá, gente, isso aqui que eu tô passando para a parte é legal, dá para todo mundo se aproveitar. E depois, em seguida, você falou assim, eu preciso de uma definição do lugar para poder saber onde que eu vou trabalhar. Pode ser que aí nesse lugar tem uma informação, entende? Talvez, e aí tem a ver com esse momento também, isso é sincronicidade. Talvez você justamente tenha que encontrar alguma coisa para fazer, um jeito de trabalhar que te dê a possibilidade de ter liberdade geográfica, entende? Independente de onde você está trabalhando, dependendo da mudança do seu marido, então na verdade para de se enrolar, entendeu? Porque até você montar a tua estrutura para estar atendendo com liberdade geográfica, demora bastante tempo, tá? Porque você precisa mentorizar essa equipe, você precisa trazer essa equipe interna, você precisa definir qual é o teu manifesto, o que você vai fazer, entendeu? Então, assim, tem uma série de coisas que precisam ir encaminhando para você poder estar pronta para dar o teu próximo passo, né? E a gente está num momento agora em que eu não sei qual que é a tua área de educação, mas a gente está num momento agora, gente, tem muita oportunidade, sabe? Tem muita oportunidade, só que não pode perder tempo, sabe? Não precisa ter pressa, mas não pode perder tempo, tem que ir se encaixando, né? E aí, eu não sei, provavelmente vocês também, por isso que vocês estão comigo aqui. Eu gosto de movimentos consistentes, mas sem rompantes, entendeu? Porque eu gosto de me movimentar de uma forma elegante, né? Então, quem gosta de fazer esse tipo de movimento, não pode perder tempo, entende? Porque, entre aspas, é um movimento um pouquinho mais lerdo, né? Então, nesse sentido, quem caminha um pouco mais devagarinho tem que caminhar mais rápido, entendeu? Que eu quero dizer, se movimenta logo, entendeu? Não fica tipo, vamos ver, não sei o que, entendeu? Não, vem logo, para não precisar andar rápido, entendeu? Porque andar rápido estressa, entende? Algumas pessoas, outras não. Né? Mas você, por exemplo, provavelmente tem um perfil que se estressa se alguém ficar te pressionando, entendeu? Vai perder o oxigênio, entendeu? Então não pode ficar demorando muito, você está perdendo muito tempo, sabe? Justamente para poder fazer um movimento elegante, tranquilo, sossegado, calmo e não perder o timing, né? Por quê? Porque toda a educação está mudando, a gente está reestruturando todo o setor de educação, você sabe disso, né? E hoje mudou o jeito a gente trazer as informações, buscar as informações, quanto mais experiente for o profissional, mais esse profissional tem que se mexer. Tem que se mexer logo porque tem uma área que ele não tem tanta experiência, entende? Que são as mídias sociais, blá, blá, blá. Então tem que começar, vir logo para poder ganhar experiência nessa outra área, para poder manifestar logo. Senão tem às vezes umas pessoas que não têm nenhuma experiência e que estão fazendo um monte de trabalho e que nem tá ficando bom, mas o cara tá ali, entendeu? Então ele tá fazendo. Quem tá querendo comprar não sabe como faz para achar. O Beto ainda tenta bater na porta, gosta da fotinho dele lá, tenta bater na porta, tem que pedir autorização para entrar na lojinha, entendeu? Tipo assim, tipo, bate na porta assim, tipo, marca a hora aí para entrar pra falar comigo, entendeu? Eu quero ver o que você faz. Eu vou ter que ver aí, peraí, eu vou ter que montar, como é que faz, entendeu? Tipo, meu Deus, né? Facilita a vida. Isso tudo é justificativa para você, argumentos para justificar o seu não movimento, tá? Só que o teu não movimento vai começar a te angustiar daqui a pouco. E essa angústia que vai começar a dar assim, ela gasta muita energia, tá bom? Então, para de se enrolar, tá bom? Resumindo, para de se enrolar. Porque daí você vai fazer com mais tranquilidade.
Não é nem o bonzinho nem o malzinho, né? É a gente ser as duas coisas, né? É de vez em quando a gente poder ser malzinho para poder ser bonzinho com a gente, né? E às vezes, entendeu? Porque senão às vezes a gente fica bonzinho com o outro, mas tá sendo malzinho com a gente mesmo, né? Porque não tá se colocando na lista de prioridade, né? Então, e ser malzinho realmente gera mais aventura, né? Gente, ser malzinho, vocês estão entendendo, né? O que nós estamos falando aqui? É no sentido de ser capaz de. Né? Não é? Porque isso aí, a Cláudia, a Hiromi que eu digo. Então é mais em relação a isso, né? É bem isso aí mesmo, Ieda. A Ieda é muito legal esse tema, Ieda, que você trouxe, né? Porque lembra no começo da jornada? Meu Deus, né? E aí você ser capaz de também se colocar na lista, né, gente? Porque às vezes é isso. Não consigo ser a prioridade, tá? Mas você nem na lista tá, como é que você vai ser a prioridade? Né? Tipo, cadê você? Não tá aqui na lista, entendeu? Então você nem tá como opção. Posso dar um exemplo rapidinho? Sim, pode falar. Passei a vida toda arrumando o quarto de estudo para as crianças, um espaço para meu marido, um espaço para eles. Aí quando eu fui ver, cadê um espaço para mim? Para eu costurar, fazer minhas coisas. Eu tava outro dia com a minha diarista. Gente, passei o tempo todo. Uma hora um dos quartos era quarto de estudo. Botei um monte de mesa, não sei o quê, para ensinar para as crianças. Outra hora, foram crescendo, as necessidades foram mudando e foi mudando, foi ajeitando. E aí, arrumei o quarto dos meninos, arrumei o espaço do meu marido. Falei, gente, e cadê meu espaço? Parece uma besteira. Só que são esses pequenos detalhes que vai contando pra gente como a gente tá atuando em todos os lugares da nossa vida. Porque é a mesma pessoa que a gente tá num lugar. Então, se a gente identificar um único lugar que é facinho de ajeitar, arranjar um espaço pra gente é mais facinho de ajeitar, não é? Então, arruma isso aí. Na hora que você ajeita isso reverbera pro restante. Porque a pessoa que a partir de agora tem um espaço pra si mesmo é uma outra pessoa. Então, essa outra é uma outra configuração. Então, essa outra configuração é a mesma que vai atuar quando o Instagram abrir, entendeu? Quando for para decidir ter um trabalho com liberdade geográfica, né? Porque você entende, ó, eu quero ter um trabalho com liberdade geográfica, mas meu Deus, daí eu vou ter que aparecer assim na câmera que nem a Miriam tá aparecendo. Ai meu Deus, mas aí não vai dar não, entendeu? Então você vê, falta time, não adianta você decidir uma coisa se você não tiver a equipe interna escalada, entende? Tem que ser suficientemente, você tem que se conhecer o suficiente para conseguir fazer os seus pequenos passos. Né? Então você tem que ir arranjando as coisas de tal forma que você vá atendendo todo mundo, entendeu? Porque eu atendi uma Miriam que quer fazer a live, entendeu? Daí eu atendi a outra Miriam que quer conversar mais de perto, entende? Então, na medida que você vai fazendo tudo isso é autoconhecimento. É você ir mesclando as coisas, integrando as coisas de tal forma que estrategicamente as coisas vão funcionar. Então você vê, toda essa construção, né, parece que é uma construção de marketing, mas a construção de marketing só para em pé, né, se quem for executar tiver equipe interna para executar, entendeu? Senão espana a execução. Sacaram? Às vezes você até sabe o que você precisa fazer, mas você não, né?